Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, Tu és grande. Tu és soberano, meu Deus. Tu és o Criador. Tu és o nosso Senhor e Salvador, Pai amado. Tu és soberano sobre o céu, sobre a terra e tudo que nela há, Pai amado. Tu és lindo, Senhor. Tu és justo. Tu és misericordioso, Tu és amoroso, fogo consumidor também, Pai amado. Senhor, precisamos de Ti, Pai amado, para que possamos estar cada vez mais unidos a Ti, Senhor, e longe do pecado, Pai amado. Porque o pecado, Senhor, só nos traz coisas ruins, meu Deus. Só nos leva, Senhor, para longe de Ti, Senhor. Só nos distancia de Ti cada vez mais, meu Deus. E não queremos, meu Deus, nos distanciar de Ti, Pai. Pelo contrário, queremos estar perto e mais perto de Ti a cada dia, Senhor. Senhor, que possamos, Senhor, reconhecer e pedir perdão pelos nossos pecados a cada dia, Pai amado. Que possamos nos achegar a Ti a cada dia, Pai amado. Que possamos ter em Ti o único Deus da nossa vida, Pai. Porque vai ter um dia, Senhor, que não vamos mais ter essa oportunidade. Não vamos ter a oportunidade de nos redimir, Senhor. De querer a Tua presença, Senhor. Que vai ser a volta do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. E aqueles, Senhor, que estiverem longe da Tua presença, Pai amado. Aqueles que não tiverem redimidos, meu Deus, terão um sofrimento eterno, Pai amado. Como vai ser doloroso esse sentimento, Senhor, essa vida de dor, sofrimento, Pai amado. Que possamos, Senhor, meditar em Ti todos os dias, Pai amado. Que possamos correr para os Teus braços o quanto antes, Pai. Porque os dias estão passando, Senhor. E a volta do Teu Filho Jesus Cristo vai acontecer quando menos esperarmos, Senhor. Então que possamos estar atentos e correr para os Teus braços, nos redimir, pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, Te procurar, procurar ler a Tua palavra todos os dias, Senhor, procurar, Senhor, renunciar ao nosso eu todos os dias, Pai amado. Não fazer a vontade da carne, Senhor, mas sim a vontade do Teu Espírito, Senhor. Então, Senhor, que possamos viver uma vida de santidade, Senhor, todos os dias, como Tua palavra pede, Senhor. Pai, obrigado por Tua palavra, que Tua palavra é viva, é eficaz, é transformadora, Senhor. Senhor, e precisamos ser transformados por Ti a cada dia, Pai. Precisamos que seja transformado nossos corações, nossas mentes também, Senhor, para que possamos nos santificar a cada dia, Pai. Nos ensine, Senhor, porque sozinho não vamos conseguir, Senhor. Sozinho não conseguimos caminhar, Pai amado. Precisamos da Tua presença conosco, pois somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E queremos ser dependentes de Ti a cada dia mais, Pai. Abra nosso entendimento nesse momento, Pai amado,
para saber, Senhor, as palavras que Tu vai nos trazer agora, Pai amado, que possamos compreender, Senhor, que diante dos nossos olhos possa ficar claro, Pai amado, as Tuas palavras. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar nosso estudo. Recapitulando, o primeiro tópico foi crucificados com Cristo. O segundo tópico foi libertos do peso da culpa. E hoje vamos ver, o terceiro tópico vai ser chamados para uma nova vida. E lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz assim: vamos ler do 4 ao 6. Do versículo 4 ao versículo 6 de Romanos capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Amém. E o estudo diz assim: a morte de Jesus na cruz não foi o fim, mas o início de uma nova vida. A ressurreição de Cristo nos convida a viver de forma diferente. A cruz não é apenas um símbolo de sacrifício, é também um marco de transformação. Em Cristo nascemos de novo e somos chamados para deixar para trás quem éramos. Pensamentos, hábitos e caminhos que antes faziam sentido já não têm mais espaço em nós. Essa nova vida não é baseada em perfeição, mas em entrega diária. Morrer para nós mesmos e viver para Deus. Agora, cada decisão, cada reação e cada gesto são uma oportunidade de manifestar o reino e honrar o que foi feito por nós naquele madeiro. Amém. Vamos ver o que pro devocional de Spurgeon. Devocional de Spurgeon. Que hoje a leitura é referente a Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó 19, 25. Diz assim a palavra do Senhor:
Pois eu sei que meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Vamos ler de novo. Pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Amém. Vamos ver o que Spurgeon nos traz sobre essa leitura da palavra de Deus. A essência do consolo de Jó reside naquela pequena palavra, meu Redentor, e no fato de que o Redentor vive, a apegar-se ao Cristo vivo. Precisamos nos apropriar dele antes de desfrutarmos dele. De que maneira adianta o ouro na mina? Homens são mendigos no Peru e imploram o seu pão na Califórnia. É o ouro em minha bolsa que irá satisfazer minhas necessidades quando compro o pão de que preciso. Que utilidade teria um redentor que não redime a mim, um vingador que nunca reivindica o meu sangue? Não se contente até que pela fé possa dizer: sim, eu me entrego ao meu Senhor vivo, e ele é meu. Amém. Talvez você o segure com a mão enfraquecida, pois pensa ser presunçoso dizer: ele vive como meu Redentor. Ainda assim, lembre-se de que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, essa pequena fé lhe permitirá dizer isso. Mas há outra expressão aqui que demonstra a forte confiança de Jó. Eu sei. Dizer, eu espero, eu confio. É confortável e há milhares no rebanho de Jesus que nunca vão chegar tão longe. Contudo, para alcançar a essência da consolação, você deve dizer: eu sei. 6 poréns, e talvez são os assassinos seguros da paz e do conforto. Dúvidas são brumas sombrias em momentos de tristeza. Como vespas, elas ferroam a alma. Se eu tenho qualquer suspeita de que Cristo não é meu, então há vinagre misturado com fel na morte. Mas, se eu sei que Jesus vive por mim, então a escuridão não é escura. Mesmo a noite é luz para mim. Certamente, se Jó, naqueles tempos, antes da vinda e do advento de Cristo, pôde dizer: eu sei. Nós não devemos falar com menos segurança. Deus proíbe nossa positividade se torne presunção. Vejamos se nossas evidências estão certas, para não construir sobre elas uma esperança infundada. E então não vamos nos satisfazer com a mera fundação, pois é dos cômodos de cima que temos uma visão mais ampla. Um Redentor vivo, verdadeiramente meu, é uma
alegria indescritível. Amém. Agora vamos voltar para a leitura em 2 Crônicas. Vocês lembram onde paramos o capítulo? Paramos no capítulo 11 de 2 Crônicas. Hoje é o capítulo 12, que diz assim a palavra do Senhor. O rei do Egito invade Judá. Logo que Roboão firmou o seu poder com o rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus. Deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor. Eles foram infiéis a Deus. E por isso, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Ele tinha 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército enorme de líbios, sulquitas e etíopes. Eram tantos que não podiam ser contados. Sisaque conquistou as cidades fortalezas de Judá e marchou contra Jerusalém. Aí o profeta Semaías foi falar com Roboão e com as altas autoridades do país, que se haviam ajuntado em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Semaías disse: Esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês me abandonaram e por isso eu os estou entregando nas mãos de Sisaque. Então o rei e as autoridades confessaram o seu pecado e disseram: O Senhor Deus é justo. Quando o Senhor viu que eles se haviam arrependido, disse a Semaías: Eles se arrependeram e por isso não vou destruí-los. Daqui a pouco vou salvá-los. Eu não vou usar Sisaque para descarregar a minha ira sobre os moradores de Jerusalém, mas vou deixar que Sisaque os domine, a fim de que eles vejam qual é a diferença entre servir a mim e servir reis estrangeiros. Então o rei Sisaque atacou Jerusalém e a tomou. Levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Todas as vezes que o rei ia ao templo, os guardas pegavam
e carregavam os escudos, e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Assim, Deus acalmou a sua ira e não destruiu Roboão, pois Roboão se arrependeu. E além disso, havia gente boa na terra de Judá. Resumo do reinado de Roboão. O rei Roboão foi ficando cada vez mais forte e continuou a reinar em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando se tornou rei e governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as tribos da terra de Israel como um lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão era Naamá, do país de Amon. Roboão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus, o Senhor. Todas as outras coisas que Roboão fez, do princípio até o fim de seu reinado, estão escritas na história dos profetas Semaías e na história do profeta Ido. Conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão, durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estavam em guerra um contra o outro. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. Amém. É isso, gente. Capítulo 12 de 2 Crônicas. Que Deus os abençoe.